Oi, tudo bem com você? Bom, eu acredito que essa seja uma situação, né, que muitas pessoas passam, acho que é um pouco mais comum do que a gente imagina. Pelo menos comigo aconteceu de uma forma muito parecida. Então, assim como você, eu estive na igreja, né, por toda a minha infância e adolescência. Mais especificamente, né, eu fui da congregação cristã no Brasil. E todo esse período acabou deixando em mim marcas muito difíceis de tirar. E assim, eu considero, né, basicamente que toda a minha jornada espiritual, por mais que ela tenha levado muitos anos, né, ela começa exatamente nesse momento, onde eu me libertei de todas aquelas amarras e todas aquelas coisas que me machucavam muito. E obviamente, né, a gente vem dessa situação e é uma situação muito marcante, né, muito traumática, pelo menos para mim foi muito difícil. É uma culpa que ela não é superficial, né? É uma culpa que ela tá lá dentro, tá? Então, assim, quando eu saí de tudo isso, né, eu tive muita repulsa, né, muito repúdio a qualquer tipo de religião. Então eu passei anos sem acreditar em nada, sem conseguir acreditar em nada. Não porque eu não acreditava exatamente, mas porque eu tinha muito medo de acreditar e acabar entrando de novo naquela espiral de culpa, medo, condenação. E principalmente por conta das pessoas, né? Porque a gente vive, a sociedade que a gente tá, né, ela meio que tem um caminho ali, uma energia de que a espiritualidade ela é coletiva e todas essas coisas, e algumas religiosidades são aceitas, outras nem tanto, outras práticas são condenáveis, um senso moral totalmente deturpado, podre por esse sistema, pelo patriarcado, pelo racismo estrutural. Então, assim, quando a gente abre o olho para determinadas coisas, o primeiro sentimento, pelo menos para mim, que veio foi raiva, descrença. Eu tentei ser ateu por muito tempo, fiquei muitos anos tentando não acreditar em nada, quando perguntavam eu desconversava, mas naquele momento eu já tinha saído de um sistema de crença que me destruiu praticamente. Então é muito compreensível que a gente sinta, né, esse tipo de coisa de não quero acreditar em nada e não vou acreditar em nada para não me submeter novamente para situações que podem acabar nos machucando mais ainda, tá? Pelo menos essa foi a percepção que eu tive e foi como eu trabalhei e evoluí as minhas crenças mesmo, tá? Bom, eu não consigo te dar uma coisa, uma resposta que vá solucionar o seu problema, né, a sua situação. Não que seja um problema isso, tá? Mas que vai resolver a situação, esse incômodo, esse pequeno incômodo que às vezes a gente sente, né? Porque a gente quer acreditar, mas não consegue. Mas eu consigo falar um pouco como eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade e cheguei onde eu tô hoje, que não é lá grandes coisas, né? Mas eu tô muito feliz com o caminho que eu tô trilhando e eu me sinto muito em paz, tanto com as divindades, com a minha espiritualidade e com quem eu sou. Bom, basicamente, eu comecei a me conectar novamente com a Terra, tá? Eu saí de todo aquele aspecto espiritual e energético, por mais que eu também acredite em energias, né? Mas eu comecei a me conectar com a Terra, com a natureza e com os animais. Então, basicamente, não que eu cultuasse os animais, mas eu me conectei com a Terra vendo ela como divina. Eu parei de me prender a sensações e sentimentos, coisas abstratas. Eu foquei na Terra e quando eu percebi, eu estava realmente sentindo todo o amor da Terra, né? Toda a energia, a vibração que está aqui. A gente consegue já perceber, a gente se cura com as plantas, né? A gente se cura com o amor dos animais, com o nosso próprio amor, com a nossa própria energia. Então, a minha primeira conexão, né, espiritual, digamos assim, foi com a Terra. Toda a beleza, em toda a energia, né, em todos esses aspectos que são visíveis. Dentro desse processo, há muitos anos atrás, eu comecei a desenvolver uma vontade, uma necessidade de agradecer por isso, sabe? Só agradecer. Eu não tinha aquela vontade de pedir por salvação, nada do tipo, até porque eu não estava buscando uma religião, mas eu estava me conectando com algo. Esse algo era a natureza, são coisas, né, materiais que estão comigo, que sustentam e nutrem a minha vida, a nossa vida, o nosso planeta, todas as coisas que a gente tem. E foi nesse momento que eu conheci a religião Wicca. E esse foi o primeiro passo que eu dei, né, em direção a uma espiritualidade, né? Novamente eu voltei a desenvolver crenças, trabalhar crenças, satisfazer uma parte de mim ali, né, que eu tinha quase que destruído anteriormente, né? E eu tinha muito medo de que fosse algo negativo novamente. Então, eu estava reprimindo toda aquela minha vontade, aquela minha necessidade de praticar a minha espiritualidade. E esse foi encontrar a Wicca, né? Foi o primeiro passo para curar todas essas doenças, tá? Não que você precise de uma religião, como eu falei no começo, né? É só um exemplo de como eu consegui passar por tudo isso, porque
eu acho que deve ser uma situação bem parecida com a que eu tinha. Alguns sentimentos, emoções, pensamentos que remetem a coisas bem desagradáveis e é muito compreensível, tá? Que a gente não queira acreditar em nada, não queira seguir nenhuma religião, acreditar em nenhuma divindade, tá? É extremamente compreensível isso. E foi então dentro da Wicca, né, que é uma religião que cultua realmente a natureza, os aspectos femininos primordiais e masculinos primordiais, né, que são observados em todas as coisas, principalmente dentro da ótica da religião, porque uma coisa que a gente tem, né, pelo menos dentro da Wicca, né, é essa questão de que o feminino primordial, ele está realmente em todas as coisas. Então a Wicca é uma religião, acima de tudo, né, panteísta, né, o divino está manifestado, a grande mãe pode ser considerada a terra que nós habitamos, a natureza são os frutos dessa grande mãe, assim como o Deus Pai também pode ser manifestado, né, nos animais, na energia do sol, naquilo que fertiliza a grande mãe terra. Então, para mim, quando eu me deparei com isso, fez muito sentido. Claro, né, o intervalo que eu passei sem acreditar em nada foi bem longo, tá? Por diversos motivos, tá? O processo de restabelecer essa conexão comigo mesmo, com a minha espiritualidade, demorou um pouco. É muito importante que a gente respeite esse momento, né, onde a gente não vai conseguir realmente desenvolver esse tipo de crença, tá? São tijolinhos ali que a gente vai colocando um por um até que a gente consiga estar coberto e estar seguro para começar qualquer tipo de prática. Mas a dica principal, né, que eu te daria nesse momento seria buscar uma conexão com você mesma. Uma das principais, né, intenções desse tipo de crença, né, no caso, eu acho que você também está se referindo ao cristianismo, né, a igreja evangélica. A principal forma desse tipo de crença, né, de pegar os fiéis, digamos assim, é realmente despersonalizar essas pessoas, tá? Transformar todo mundo na mesma coisa. Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você tem que se vestir de determinada forma, você tem que sentar em determinado lugar, você é fraco, você tem que pedir, você implora, você se humilha, você tem que ser humilde abaixo de todos, e são várias coisas, né, que a gente sabe muito bem, e essas coisas, elas visam despersonificar cada um de nós. Então, a principal dica que eu te daria seria buscar você mesma, tá? Procurar dentro de você quem você é de fato. E por mais difícil que seja, né, a jornada da espiritualidade, ela não é pra lá ou pro outro lado, ela é pra dentro. A gente, né, quando a gente encontra o divino dentro da gente, tudo faz sentido, tudo se encaixa, as coisas fluem, as energias realmente funcionam. Você vai ver que você não vai precisar se forçar a acreditar em algo. As coisas simplesmente são. Claro que você vai ter outros desafios, mas aí é um outro assunto. Então, basicamente, seria isso, tá? Eu recomendaria que você buscasse uma autoconexão, que você começasse a fazer coisas que você talvez não tenha feito por um tempo, vá atrás dos seus hobbies, das suas vontades, respeite o seu tempo, olhe atentamente para a natureza, né? Que assim como nós, ela surge, assim como nós, ela tem vida, ela está viva, os animais, a própria terra, as árvores, os cristais, está tudo vivo, e eles têm muita coisa para nos dizer, para nos mostrar, tá? Então tente observar as coisas como a vida acontece. A gente não precisa estar preso a cosmologias. Veja a vida acontecendo, veja a Terra, né? Tudo acontecendo por si só. A gente não precisa acreditar em uma grande mitologia, nenhuma mitologia. A gente consegue, desde o nascer do sol até o pôr do sol, a gente consegue acompanhar uma transformação de vida. Por mais que muitas religiões façam isso, tá? O objetivo da espiritualidade não é aprisionar, é muito pelo contrário, é nos libertar. Bom, então é isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.